Professor, nós tocamos no assunto filho. Nós sabemos que a responsabilidade dos pais para com filhos são muitas. O filho, antes de ser nosso filho, é filho do mundo. Nós damos apenas o corpo carnal e o espírito já existia antes dele reencarnar. E nós sabemos que todos que reencarnam aqui na Terra é para evoluir, é para aprender, é para ser educado. E aí então está a grande responsabilidade dos pais em educar o filho. Manuel, só queria completar o seguinte. É comum a gente encontrar pais maravilhosos com filhos problemas, do qual você oferece tudo, a educação, mas o filho já traz de outras encarnações aquelas imperfeições que às vezes nem se equaliza junto com os pais, a mãe ou junto com a família. Nós sabemos que tem pais que dão o duro danado para fazer com que o filho se norteie na sociedade, né? Mas o que acontece? O que eu diria aos pais? Ora, se vocês deram o exemplo, fizeram tudo pelo filho e o filho não foi para frente, gente, não vão guardar mágoas sobre isso, não. Quer dizer, não há outra vida, ele vai entender. É por causa disso que existem as muitas encarnações, porque numa existência só não dá para a gente aprender tudo. É isso. Ok, aí, professor. Então, professor, eu queria que o senhor nos falasse alguma coisa sobre a responsabilidade dos pais ausentes. São pais porque acham que põem em casa arroz, feijão, roupa, mas nunca estão presentes. Qual é o malefício disso, professor, para a formação do filho? É muito interessante as perguntas, porque, na realidade, muitos pais, né, pensam que dá toda essa comodidade material já é o suficiente, né? Não é, não. O pai tem que conversar muito com os filhos, porque às vezes isso acontece comigo também, às vezes a gente acha que o filho sabe o que você sabe, né? E não conversa com o filho. Na realidade, nós temos que conversar com os filhos, ver as suas falhas, o que ele pensa sobre determinadas coisas. Por quê? Porque às vezes a televisão está passando conceitos, informações que às vezes não é aquilo que você gostaria que ele ouvisse até. Então, gente, se nós quisermos, vamos dizer assim, compensar essas coisas erradas, conceitos errados, até no sentido moral que a televisão passa, é importante conversar com os filhos, né? E mesmo que os filhos às vezes não queiram ouvir, sempre falando perto dele, meu filho, isso aí não é muito certo, não. Então, a presença do pai com a sua afetividade é fundamental para a evolução do filho, para a educação do filho. Eu acho que quando nós estamos educando um filho, o maior prazer de um pai ou de uma mãe é quando a gente vê o talento de um filho. E nós temos que descobrir isto. Eu, evidentemente, como professor, eu sempre tentei descobrir talentos entre os meus alunos e, evidentemente, também com os meus filhos. Então, essa aproximação constante do pai com o filho é essa procura constante do análise da personalidade do filho, o que ele também traz de outras encarnações. Porque os filhos também nos ensinam. Lembra vocês que Mozart, com 5 anos, já era músico, com 9 anos tocavam quase todos os instrumentos, já era compositor. Olha que maravilha, né? Agora, quando nós temos um filho que é educado só por outras pessoas, professores particulares, tudo bem, ele está aprendendo, isso é importante, esses professores vão passar conhecimentos que acredito eu que o pai e a mãe às vezes não conseguem. Mas olha, mesmo como professor, nós quando estamos ensinando, sai de nós um fluido que relaciona com o aprendizado do aluno. E isso quanto ao pai e à mãe quando está educando o filho, é mais forte ainda, sabe? É uma relação que a ciência pouco estuda. Quando a gente está ensinando, a gente está colocando nossos fluidos ali para que realmente as pessoas aprendam. E também criando novas relações e sentimentos, né, gente? Então, nós sabemos que quando contamos uma história, nós podemos emocionar as pessoas, como também nós ficamos emocionados. Isso tudo é uma relação que nós não enxergamos, mas é a essência do relacionamento. Então, quando nós estamos com filhos, nós temos que perceber que temos que constantemente passar aquelas
aqueles bons sentimentos aos filhos, educando sempre, procurando sempre a oportunidade para ensiná-los, preparando para ser um cidadão honesto, um cidadão útil para a sociedade no futuro. Agora, quanto aos filhos deficientes, é a grande prova nossa, né, gente? Seu filho vem deficiente, são coisas de outras reencarnações. Nós aprendemos com eles também. Mas o filho, quando é deficiente de um lado, ele mostra coisas maravilhosas por outro lado. E os pais e professores, às vezes, têm que descobrir isso também. Então, o que nós temos que fazer? Ter a maior paciência. É a prova da paciência. Famílias que têm filhos com deficiências têm que desenvolver a paciência. Isso aí é fundamental. E tem que educar da melhor forma o filho, dar toda a atenção e amor possível. E é também o compromisso dos pais. É uma tarefa dos pais, porque sabemos lá o que fizemos com esse filho em outra encarnação, gente. As coisas, olha, não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Deus queira ou saiba. Essas coisas todas não acontecem por acaso, não acontece por acaso. Então veja bem, gente, o Espiritismo abrange todo esse conhecimento, possibilitando a gente de ter argumentações fortes para poder, então, fazer as coisas da melhor forma possível. E por essa orientação, professor, que o senhor disse aí sobre o filho, então alivia muito a nossa carga, porque nós sabemos realmente que quando nós temos um filho nessas condições, é a lei de causa e efeito funcionando. Isso. Esse filho precisa passar por isso para a sua evolução e o pai também tem que passar por isso para evoluir também, né? Eu gostaria de dizer aos pais que nós devemos fazer todos os esforços que estiver ao nosso alcance pelos nossos filhos. Ajudá-los, orientá-los, dialogar, conversar com os filhos, porque os nossos filhos, antes de ser nosso filho, são filhos de Deus e nós temos responsabilidade para com os nossos filhos, porque nos será pedido a conta, nos será perguntado o que fizestes dos filhos que nós lhe pusemos sobre a sua responsabilidade. Aí é que a porca torce o rabo. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de dialogar, deixamos de acompanhar o nosso filho, por causa do futebol, por causa da sinuca, por causa do baralho, por causa do cinema, por causa disso, por causa daquilo, o filho vai ficando sempre para a segunda questão. Por favor, senhores, a escola informa, a escola passa informação. Os professores não têm obrigação de educar os nossos filhos. A educação se dá no lar, com exemplo, convivência, é mostrando ao filho como deve ser o comportamento, como nós devemos pautar a nossa vida. Não adianta eu falar para o meu filho, não beba se eu bebo, não fume se eu fumo, não minta se eu minto. Então, nós sabemos, professor, que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. A família é o principal desafio nosso. Mas lembra que Deus, na sua infinita bondade, nos dá todos aqueles sentimentos, né, para que possamos fazer isso com alegria. Não é, olha, não estamos querendo que vocês fiquem tristes e tal, não. Nós apenas estamos querendo, através dessas argumentações espíritas, que nós criamos mais à vontade, né? Nós sabemos que os nossos atributos é a inteligência, a vontade e o pensamento. Também falei aqui que o pensamento e as nossas atitudes, elas são as sementeiras do nosso destino. E nós poderemos ter um bom destino, vamos dizer, um aproveitamento melhor de nossas encarnações, na medida em que nós, mais do que tudo, dermos o exemplo. Vamos chamar a atenção dos nossos filhos, que têm valores maiores e que devemos desenvolvê-los, né? Para que possamos aproveitar essa vida e não tenhamos que arrepender de muitas coisas que não foram feitas quando tivermos na espiritualidade maior. Né? Porque a nossa consciência ninguém vai cobrar, não. É a nossa consciência que vai cobrar. Mas se nós acertarmos um pouco nessa encarnação, certamente na outra vamos melhorar muito mais. O meu abraço a todos e esperando que vocês gostem do programa. Procure-nos quando tiver alguma dúvida e desejo a todos muita paz, muito amor em suas famílias.